pedir a apresentação clara, fica à vontade, a gente vai naquela reunião. É uma aula mais extensa, mas com conteúdo muito rico, pessoal. Tem muita coisa para a gente falar. Aí, possivelmente, não vai dar tempo de fazer só nessa aula, e nosso calendário também é apertado, mas a gente disponibiliza esse material e depois a gente vai ter dinâmicas e tudo mais, a gente volta no assunto, discute, todo mundo ia ajudando o outro aí a clarear. Então, nosso assunto hoje é tipos de mediunidade e tipos de médium. Na última aula, a Cíntia falou sobre o que é mediunidade, assim, né? Então, só para a gente lembrar, a mediunidade, todos nós possuímos. Ela é uma faculdade inerente ao homem. Então, na aula de hoje, a gente vai entender um pouco mais sobre como são essas mediunidades. Eu tenho, mas eu não vejo espírito. Como assim? Eu não sou médium. Eu tenho um santo espírito que eu sigo que ele fala que é o médium pedra. Não sente, não ouve, não escuta, não vê. Então, será que eu sou um médium pedra ou será que realmente eu estou numa classificação de mediunidade, né? Então, a gente pode ter os médios voluntários e os involuntários. Médios voluntários são aqueles que vêm, sabem que tem uma mediunidade, então vou colocar isso em prática, vou trazer alguma coisa boa para a humanidade. E o involuntário, ele não tem consciência da faculdade, mas mesmo assim ele serve ao bem. Às vezes até no nosso dia a dia, se alguém chega para você e você fala um monte de coisa para a pessoa, nossa, eu precisava escutar isso. Você está sendo um médium involuntário, você nem sabe de onde veio aquela ideia. Mas o mentor ou o mentor da outra pessoa chegou do lado e falou, fala isso, para outra pessoa escutar. Então é um tipo de ser mediunidade involuntária. Esse aqui eu vou meio que passar rapidão, que a gente vai encontrar aqui, médios físicos, intuitivos, sensitivos, audientes, falantes, videntes, curadores, escreventes, escrita direta, das xenoglotas e psicômetros. A gente vai falar para fundo delas, então por isso que esse aqui eu já vou passar direto. Mas antes da gente falar da mediunidade, eu preciso falar para vocês como funciona o processo da mediunidade, que é o que a gente chama de mecanismo da mediunidade. Isso aqui daria uma aula inteira, então vai ser só, a gente vai passar por cima do assunto, só para a gente entender o que compõe a mediunidade. Então aqui, a gente tem aqui a epífise, que é o famoso nosso terceiro olho. Esse aqui é o nosso canal de comunicação com o mundo espiritual. Então aqui no canto aqui, a gente tem um espírito comunicante, que ele vai se juntar ao nosso perispírito, ao nosso corpo etéreo, e vai fazer essa ligação com a nossa epífise. E claro que vai ter um benfeitor espiritual que vai fazer essa comunicação. Aqui, como que a pessoa recebe? Eles dizem que a gente tem aqui, eles são chamados de cristais hepatita, que é o que indica um nível de mediunidade, o quanto mais você recebe a informação ou não, ou mais clara essa informação, né? Então, esse é um dos primeiros princípios. O espírito não entra no corpo da pessoa, ele vai chegar, ele vai se aproximar, vai encostar e sim vai ser dado uma mensagem que seja que for. Ou falado, ou escutado, ou escrito, ou até mesmo os fenômenos físicos. Outro item muito importante da mediunidade, a gente tem um fluido espiritual, ou um fluido cósmico universal. Ele é um fluido com matéria-prima do universo, origem de tudo que existe. Também conhecido como fluido vital, que seria a energia da vida, ou um fluido perispiritual, que compõe o corpo semimaterial do espírito, ou fluido magnético, energia transmitida pelos pensamentos. Então isso aqui é tipo como se fosse uma energia passando, uma energia que passa entre nós. Então esse é um elemento muito usado também para poder fazer essa comunicação entre os vivos e os mortos. E o outro que a gente tem é o ectoplasma. Ele é uma substância semimaterial, deixa eu mostrar uma imagenzinha. Então, isso aqui é um ectoplasma fluídica, ela toma forma conforme a necessidade do espírito e ela é produzida pelo médium, então é pelo corpo físico que a gente faz essa produção. Então, na mediunidade, o que a gente vai ter? O ectoplasma do médium, que isso é nosso, o fluido universal, que é do universo, vamos dizer, um Deus que está aqui fluindo, e essa comunicação direta com que seria com os órgãos, então seria a nossa epífise, né?
aqui na Espiritinhas eles explicam bem. Então a gente tem aqui o fantasminha lá que vai falar com a gente. Para que o espírito consiga mover um objeto material, precisa de 3 coisas: o fluido cósmico universal, o meu próprio fluido e o fluido de um médium. Juntando tudo, eu consigo dar vida fictícia a um objeto que passa a obedecer a minha vontade. Então, se o espírito tem todos esses elementos, ele vai conseguir fazer um efeito ou se comunicar com o médium presente. Ah, mas isso aqui não pode ser um poltergeist. Tudo é permitido. Sempre vai ter um mentor junto. Ah, mas vai vir me aterrorizar. Talvez para você ver que está sendo aterrorizado, você precisa talvez aprender alguma coisa. Ou talvez a gente tenha um espírito que está preso. Ah, eu quero sair daqui, deixa eu balançar aqui a mesa aqui para alguém me ver. Então, mesmo que isso aparentemente seja uma coisa ruim, isso está acontecendo porque realmente é necessário. Então, sempre tem algum espírito de luz fazendo essa coisa acontecer. Agora sim, a gente entra na classificação das mediunidades. Então, a gente vai ter efeitos físicos ou objetivos, efeitos intelectuais ou subjetivos. A diferença entre os dois. Efeito físico acontece nas coisas. Então, a gente aqui vai falar sobre as mesas girantes. A mesa em si girando, não tem alguém ali. Ah, não, deixa eu pegar e virar. Ah, sei lá, o coisinha que fez barulho. Quem fez barulho? Ninguém chegou e apertou. Então, isso são efeitos físicos. Efeitos intelectuais precisa do médium em si. Porque daí o médium vai falar o que o espírito está falando, vai psicografar o que o espírito está precisando passar. Então, efeitos intelectuais sempre tem um meio caminho do médium. Efeitos físicos a coisa acontece lá, mas lembrando que a coisa não acontece sozinha, porque ela vai ter o ectoplasma, vai ter o fluido universal ajudando aquela coisa acontecer. Então, efeitos físicos, aqui a gente tem materialização, transfiguração, levitação, transporte, bilocação, voz direta, escrita direta, tibitologia e semantologia. Efeitos, lembrando que essas aqui já são as mediunidades que a gente não vê muito, que é os efeitos físicos, o fenômeno acontecendo. Hoje em dia a gente já vai estar mais vendo esses efeitos intelectuais. Inspiração, intuição, vidência, audiência, psicometria, desdobramento, psicografia, psicofonia e curadores. Na apresentação tem mais alguns aqui para baixo, mas que eles acabam sendo meio que um desdobramento delas mesmo. Então, por isso que eu não acrescentei elas ali. Então, efeitos físicos. Agora a gente vai passar por cada uma delas, entender o que acontece com cada uma, né? A materialização. Então, você está lá, um objeto se materializou, um espírito se materializou. Como que isso acontece, né? Então, a gente precisa ter um médium de efeito físico, que ele vai doar o ectoplasma. Aquela imagenzinha lá que a gente viu daquele fluido saindo da boca da pessoa. Então, esse fluido ele vai se materializar em algo que seja visível para os participantes, né? Então, o espírito ele vai utilizar o ectoplasma do médium para modelar o que ele precisa. Pode ser, eu preciso que representar um objeto. Ele vai pegar esse ectoplasma e vai transformar um objeto. Aí eu preciso me aparecer. Então, ele vai pegar esse ectoplasma e vai tomar a forma em que ele precisa. Então, ele pode gerar aparições parciais. Tem nas indicações de vídeos, livros, no final, eu coloquei um documentário que é After Life, alguma coisa depois da vida, em que eles fazem esses estudos. Então, daí o que aparecia? Às vezes aparecia uma mão voando, um braço, uma perna. O que é? A materialização dos espíritos. Porque ela pode ser parcial ou completa. Aqui depende do nível do médium de efeito físico. Quanto mais completo, mais o médium de efeito físico tem que ser mais forte ou ter mais ectoplasma. Só que esse ectoplasma acaba desgastando o médium, né? Então por isso que, além de ser uma coisa que a gente não vê todo dia, não tem mais gente suficiente para, deixa eu desgastar aqui meu ectoplasma para provar isso. Hoje em dia a gente não precisa mais de provas, né? O ambiente necessário, ele precisa ser escuro ou numa luz controlada. O porquê? Outras cores, a luz branca, ele queima o ectoplasma, ele não aparece. Então, cores
vermelhas, cores azuis, cores mais escuras, o ambiente mais escuro é mais propício o ectoplasma aparecer e sim tomar forma. Né? Aqui falando, geralmente são organizados por grupos sérios e preparados com estudos e orações. Claro que em todas as mediunidades pode ter a galera, não, eu sou curioso, eu quero saber o que vai acontecer, deixa eu fazer um experimento aqui. Então o experimento aparece correndo, né? Que não sabe o que faz, depois que vai para a situação. Né? Aqui alguns dos casos mais conhecidos que a gente tem é o Peixotinho, né? Que é esse primeiro aqui. Ele ficou conhecido pelas suas materializações. Então aqui a gente tem ele na sessão. E esse fio branco e a aparição que está atrás é o ectoplasma dele que fez tomar essa forma desse espírito. Tem bastante fotos dessas na internet, você encontra. Uma única coisa que a gente tem que tomar cuidado, que na hora que eu fui fazer essa pesquisa do Peixotinho, eu encontrei que na mesma época tinha um grupo que falsificava essas imagens. Então tem que tomar muito cuidado realmente com o que a gente está pesquisando, né? Na Inglaterra, a gente teve essa moça aqui, a Florence Cook, e também ela foi supervisionada por cientistas na época para tentar provar essa aparição. E tem umas fotos dela parecidas assim também. Aparece lá um pano branco, que é o ectoplasma, tomando forma, né? E o Chico Xavier, apesar de a gente não ter, assim, tipo, falando, o Chico foi fazer ectoplasma, ele pelo menos estava nas sessões. Então ele talvez seja uma fonte confiável de, pelo menos nunca, a gente não sabe de alguma coisa que ele não tenha mentido, né? Então pelo menos é uma fonte confiável. Na transfiguração, o que acontece? Os traços fisionômicos do próprio médium, eles modificam. Então, você está olhando aqui para a pessoa, fica lá fixamente olhando, de repente a rosto da pessoa muda para outra. Muda completamente. O que é isso? Então, onde é que é isso? Cadê a pessoa? Né? Isso se chama transfiguração. A primeira transfiguração que a gente tem em registro foi a transfiguração de Jesus, onde os apóstolos, ele se mostrou como ele era realmente. Daí apareceu aquela luz, a aura dele, de tipo, que ser que ele era, né? Todo aquele luz. Aqui também a gente vai ter o ectoplasma, então o médium libera o ectoplasma que vai moldar essa forma no rosto. Aqui eu trouxe alguns casos aqui dessa moça aqui, ó, Sônia Rinaldi. Ela é pesquisadora transcomunicação, mas ela tem um estudo muito legal, onde ela faz essas transfigurações. Então ela tem alguns testes, pega pela TV que está chiando, tá aquele ruído branco, filma, daí começa a aparecer o rosto. Tem uns grupos dela também que eles pegam, não, vamos pegar aqui, eles pegam uns plástico bolha, coloca na face da pessoa, daí a face começa a mudar. E ela tem a revista dela, de transcomunicação, que ela coloca os casos. Então ela faz o estudo, tira a imagem, consegue tirar uma foto e coloca na internet. Daí depois de alguns anos alguém fala, não, mas esse aqui é meu filho, esse aqui é o meu marido, o pessoal vai identificando essas pessoas que apareceram nos estudos dela. A levitação. A levitação, como já fala, o objeto vai e levita ou a pessoa faz essa levitação, né? Também a gente tem o ectoplasma, que vai fazer esse processo da pessoa ou objeto se levantar. Então, a gente teve algum aqui, ó. Esse Daniel Douglas Home, ele cita que ele levitou em frente às testemunhas e ainda saiu voando por Londres. Ele é um dos casos assim, mais loucos que eu encontrei. Pena que a gente não tem foto, não tem vídeo, porque o século XIX a gente não tem muitas coisas, né? Daí fala que o fenômeno ele foi testemunhado por cientistas, que era cético na época. E esse Sam Miller aqui, que viu, tipo, que isso? Também não conseguiu provar que o negócio era falso, né? E aqui a gente tem o São José Cupertino, que é esse carinha aqui, que foi um santo católico, porque ele levitou algumas vezes também. E ele está registrado pela igreja que ele fez na levitação. Se foi mesmo, não sabemos. Transporte. Quando sem contato físico ou qualquer meio material, um ser
transportados de um local para o outro. Então, o que acontece? Está lá na sessão, de repente, em cima da mesa aparece uma flor. Ninguém colocou essa flor lá. Ela se transportou de um lugar para outro. Nesse mesmo documentário que eu falei do Afterlife, eles têm lá, ele é um local totalmente fechado, eles estão tipo num bunker. Eles colocam tipo até tem a imagem aqui, ó. Eles colocam esse elemento aqui, ó, que é tipo, vamos dizer, uma cela, para as coisas aparecerem ali. Então eles deixavam preparado ó, esse objeto vai ter que aparecer na sessão. Daí aparecia lá e estava totalmente fechado. Então não tinha como alguém, durante a sessão de estudo, ter colocado o material ali dentro, né? Então, alguns exemplos históricos, então esse experimento Scholey, que é esse grupo da Inglaterra, que em 1990 eles fizeram esses estudos. E lá no documentário tem outras coisas assim, que eles começaram a fazer todo esse físico que a gente está vendo, eles começaram a fazer os testes para provar realmente se é possível, se não é possível, como que acontece. Então tem tem materialização de mensagens, tem fotos que apareciam, eles pegam, na época tinha os filmes de foto, colocavam, ó, vamos colocar aqui dentro, tampadinho, fechadinho. Quando eles tiravam tinha foto, era só revelar. Então os estudos iam acontecendo com esse grupo aqui dos experimentos públicos. Bilocação ou a bicorporeidade. Ele é um fenômeno onde a pessoa está aqui, mas ela também está em outro lugar. Então, ele é conhecido como desdobramento do perispírito. O espírito do médium se desdobra para outro lugar, mantendo a aparência visível, graças à manipulação de fluidos espirituais do ectoplasma. Esse corpo espiritual projetado pode ser visto, ouvido e até tocado, dependendo do grau de materialização. Alguns casos conhecidos que a gente tem o Padre Pio, que ele era visto simultâneo em 2 lugares, inclusive celebrando missas em locais diferentes, e ele também está, a igreja confirmou essa informação, né, considerado como um milagre. Tem o Santo Antônio, que é um dos exemplos mais conhecidos, que ele supostamente apareceu em Lisboa para provar a inocência do pai, que então estava acontecendo lá. Eu não lembro por que o pai estava sendo julgado, mas ele apareceu para, meu pai é inocente, ele falou que, acho que ele testemunhou que ele estava com o pai na situação, né? E enquanto isso ele estava pregando em Pádua. Aqui é o que eu tinha pulado aqui, ó, Eurípides Barçanufo, esse carinha aqui, ó. Ele eu acho que é um dos médicos mais completos que a gente tem. Praticamente ele tinha todos os tipos de mediunidades. E é muito legal, assim, você escuta as histórias. Tem uma que ele tinha uma grávida na cidade e o marido, vai ter filho, correu lá para o Eurípides. Chegou lá, Eurípides, um filho vai nascer, Ele, não, teu filho já nasceu, já está muito bem lá. Mas como assim? Você está aqui ainda? Como que o filho nasceu? Porque ele também dava de médico também na cidade, né? Ele, não, pode voltar para casa que já está tudo ok. Daí ele chegou em casa, a mulher já tinha tido filho. Ele falou, o doutor Eurípides veio, a gente fez um parto, tudo bem. Como assim? Tem um outro muito legal, esse aqui eu também coloquei, tem o documentário dele, eu coloquei o link para vocês verem depois. Tem um outro lá que a mulher estava precisando do remédio, ela passou lá no Eurípides, pegou o remédio, foi beber, foi no bar, daí bebeu uma, bebeu duas, bebeu três, deixou o remédio. Daí no outro dia, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou explicar para o Eurípides que eu peguei o remédio? Daí ele chegou lá, eu preciso do remédio de volta. Daí, você esqueceu, né? Já tá lá com a tua mulher. Como assim? Como que ele sabia que o cara tinha deixado no bar? Então, além de ter essa bicorporeidade, ele está em todos os lugares possíveis, ele também tinha uma mente assim que sabia todas as informações. E ele tinha uma mediunidade que eu até depois esqueci de pesquisar. Chegava em determinado momento que ele precisava comunicar a cidade as informações, ele conseguia amplificar a voz dele de forma que a cidade inteira escutava. Então, esse eu não achei nem nome para esse tipo de mediunidade, mas ele se transformava num megafone. Daí todo mundo escutava. Daí a cidade inteira escutava o que ele precisava passar. É bem legal a história.
morreu jovem, acho que 22, 24 anos. A passagem dele foi muito rápida, assim, de mediunidade, mas a história dele vale muito a pena Então ele conhecer. viveu muito. Oi? Ele não viveu muito. Não. Ele não viveu. A época era da gripe espanhola, ele acabou morrendo da gripe. Ajudou a cidade o que precisou e acabou partindo muito cedo, assim. Mas as histórias dele é muito legal de ver. Depois eu passo o link do vídeo dele. Voz direta. É um tipo de mediunidade, defeito físico, em que a voz do espírito é ouvida diretamente no ambiente, sem passar pela boca ou aparelho vocal do médium. Então a gente está aqui, de repente escutou lá a voz do Barça Novo chegando, ó, tal informação. Quem falou? Veio de algum lugar. Então esse é o fenômeno, não tem um médico que falou o que precisava falar, né? A gente escutou vindo de algum lugar. Ele é até diferente da psicofonia, em que o médium fala em nome do espírito. Aqui o médium não emite som nenhum, ele apenas fornece energia fluídica. A voz pode soar grossa, rouca ou metálica, por conta da construção fluídica artificial. Pode conter sotaque, idioma, timbre. Então, praticamente é uma psicofonia, mas sem médico, a voz está saindo. Daqui eu trouxe alguns casos conhecidos. Ao lado do Frei Luiz, ele tem lá o médium da casa, o mentor da casa, em que ele fala com o pessoal através da voz direta. Tem até um megafone, né, que ele projeta o megafone para falar. Na verdade, ele projeta seria aqui a parte vocal, a laringe, para falar com o pessoal. O Leslie Flint, ele foi um médium de voz direta, o espírito falava com voz diferente, e ele gravou, ele tem, isso aqui você encontra no YouTube, as sessões gravadas, até hoje. Ele tem alguns coisas lá, falou com Gandhi, uma coisa assim, e você escuta tipo a voz, é bem legal assim, os vídeos dele. No grupo Meimei aqui no Brasil, a gente tem alguns estudos também de voz direta e materialização. E aqui eu trouxe mais uma curiosidade, que é a radiofonia. A radiofonia mediúnica é uma pneumatofonia, que é a voz direta, só que através de um rádio. Então, em vez de ter essa voz saindo de um lugar, ela vai sair diretamente de um mecanismo que seria o rádio. E eu trouxe esse cara aqui, que era o Marcelo Batti, eu acho que faz uns 4 ou 5 anos que ele faleceu, na Itália, e ele usava os rádios para trazer comunicação. Então o pessoal vinha nas sessões só para escutar a comunicação dos espíritos que vinha através do rádio. Esse aí é o rádio que ele usa para receber as comunicações. Ele começa a sintonizar, tentando achar realmente como fosse uma rede, uma frequência da situação. Aqui já é o espírito falando. Nota-se que é uma voz diferente, mais metálica, que está saindo dentro do aparelho. Eu tentei achar o vídeo dublado, não consegui achar, mas existe uma série chamada Em Busca de Allan Kardec, que mostra esse e mais alguns outros na Europa que fazem a radiofonia. Então, nessa série tem um dublado e tem explicando como que acontece esse processo também. Esse vídeo está aqui no canal Além da Realidade, mas infelizmente ele não é dublado para a gente entender o que os espíritos estão nos falando. Está em italiano? Italiano. A escrita direta é um tipo raro de mediunidade que o espírito vai chegar e vai escrever. Eu até coloquei uma imagenzinha ali do fantasminha ali, escrevendo por conta própria. Então, realmente, a caneta vai, tá lá a caneta, ela se mexe sozinha e escreve o que precisa, né? Ela também vai usar ectoplasma, mais o fluido espiritual,
que nem a imagenzinha lá as piritirinhas lá, né? Eu tenho que ter o fluido cósmico, o ectoplasma e o médium, né, para poder acontecer essa situação. Também ambiente controlado. Ela não podemos confundir com a psicografia, porque na psicografia a gente tem um médium que ele vai estar com a mão escrevendo o que o espírito precisa. Aqui não, o espírito mesmo está escrevendo para a gente. Ela pode ser uma letra conhecida do espírito, pode aparecer com perfumes ou luzes, diferente de idiomas ou caligrafias, e muitas vezes aparece subitamente sem que ninguém veja o movimento do lápis. Então, aquilo que eu falei lá dos scholars lá na Inglaterra, a mensagem só aparecia. Então, pode ser classificada como uma escrita direta. Mesas falantes ou a criptologia. Essa aí já é conhecida das nossas, né? Em que o espírito se manifestava por meio de batidas. O médium doa a energia fluídica e o espírito usa essa energia para bater a mesa, girar a mesa, rodar a mesa, o que for necessário, né? A comunicação era dada por tipo, uma batida equivale a A, 2, B, e aí por sequência, né? Kardec chegou à conclusão, essas mesas não estão girando aleatoriamente, existe um movimento inteligente dessas mesas, tanto que ela podia bater, podia girar, levantar as pernas ou se mover pelas salas. Esse fenômeno, na verdade, era mais para provar, então, a importância histórica que a gente tem deles, é que daí o Allan Kardec começou a estudar esses fenômenos, o que estava acontecendo realmente, e descobriu que, além de ter ser um fenômeno real, existia uma inteligência por trás. Aí sim que ele foi em busca do livro dos espíritos e tudo mais. Né? Começou na Europa e nos Estados Unidos, né? E os exemplos, que a gente foi muito forte na França, além de sempre entretenimento para o pessoal. Acontecia as reuniões sérias, tinha realmente as mesas girando, tinha. Mas tinha muita gente que ia ver o teatro. Então, por isso, o muito bom estudo do Kardec. As irmãs Fox, que foram as primeiras, né, que eu vi a batida, que era a casa mesmo que batia. Então, uma das meninas falou, não, tá estranha essa batida, deixa eu fazer uma pergunta para isso aí. Eu falei, sei lá, vai chover hoje? Se for chover, bate 2 vezes, se não, 1 vez. O espírito foi e bateu 2 vezes. Daí foi que elas identificaram, não, existe uma comunicação e precisamos entender o que é isso. Porque não vemos mais os fenômenos físicos como as mesas girantes, porque não é mais preciso. A gente não precisa mais provar que os espíritos estão ali. Os espíritos sempre tiveram e sempre vão estar lá. Tanto que eu até trouxe ali um vídeo no canal do Amigo da Luz, em que o cara quer ir ver o fenômeno. Quem tem? Amigo. Que mesa? Nenhuma mesa se mexeu. Todas estavam lá paradas no seu lugar, nenhuma se mexeu. Peraí, calma, desculpa, é que eu não estou entendendo. Amigo, eu li no livro de vocês que falava lá, tem umas mesas girantes que respondem perguntas das pessoas e tal. Eu, como nunca vi mesa se mexendo sozinha, fiquei como? Não, né? Aí vim conferir, mas tudo fake news, porque não vi nada. Entendi, mas vamos lá. Como é mesmo seu nome? É Márcio. Ô Márcio, Júlio, muito prazer. Prazer se eu tivesse visto alguma mesa girando aí, sapateando, brincando, sei lá, uma cadeirinha que fosse, mas não. Márcio, olha só. O fenômeno das mesas girantes foi um lance importante lá na época do Kardec, na Europa. E olha, foi legal para atrair a atenção da galera que queria estudar sobre o assunto. Esses fenômenos de efeito físico hoje acontecem só em alguns grupos assim muito comprometidos, voltados para um trabalho mais específico para essa natureza, sabe? Hoje em dia, meu querido, o que importa mais não são os fenômenos, o que importa mesmo é o conteúdo. Então, peraí, então você está querendo dizer que eu despenquei lá da Pavuna para cá numa hora dessa, trem lotado, sem ar-condicionado, para chegar aqui e não ter nada para ver girando? Tem. O quê? Ventilador. Me juro de novo. Irmão, se não tem nada de extraordinário, nada de fantástico para ver aqui no científico, já tem isso. Márcio, você sabe o que tem de fantástico aqui?
é que agora as mesas estão caladas, mas o que os espíritos disseram através delas continua girando nesse lugar. Isso faz girar a nossa cabeça. A gente fica assim meio de cabeça para baixo, mas só quando a gente se permite ouvir e compreender, mesmo com todo esse barulho. Você está ouvindo? Que barulho? O barulho da nossa ignorância. Tá, olha só, vocês não têm cadeira girante, mesa girante, beleza. Mas aquela da brincadeira do ponto, vocês têm. Aquela coisa que tu pergunta pro espírito, o espírito responde, anda, pouco pra cá, o compasso fica balançando a tesoura, a tesoura também esquerda bem. Aí, gira agora rapidinho. Só pra eu e você aqui, pô, dá uma giradinha rapidinho. Não, vai. Gira. Então, tá aí, ó, o progresso espiritual na comunicação mais sutil e consciente. Então, a gente realmente precisa mais ficar provando que os espíritos lá. Temos outros meios para provar isso, né? Ele falou ali dos corpos girantes. Então, semantologia. É uma mediunidade meio estranha, porque ela se dá ao movimento da pessoa. Então, você está, vamos dizer, estamos fazendo uma sessão de semantologia. O espírito chegou, de repente eu mexi o braço. Então, a gente sabe que o espírito se comunicou porque eu mexi o braço. Mas até onde essa mexida de braço é o espírito, até onde que é meu mesmo, né? Até anímico mesmo. Então, ele deu a origem aqui, o que a gente conhece da brincadeira do copo, ou é precursora também da tabuinha, que a gente, com o movimento do braço, fazia essa comunicação. Então, isso se chama semantologia. A tabuinha, conhecida como, tem as letras ali, né, um sim e um não, e ela é também usada como forma recreativa. A gente não pode dizer que tem realmente um estudo em cima disso para provar, não. Esse movimento realmente é um espírito, não é só mais brincadeira do pessoal que está fazendo. Né? Dos efeitos intelectuais. A gente começa com esses três aqui, que é inspiração, intuição e percepção. Esses três aqui, certeza que todo mundo tem. Nem me venham falar que é um médium pedra, porque todo mundo consegue sentir. Pensamento, então a gente vai ter inspiração e intuição. E nos sentimentos a gente vai ter a percepção. Então é sentir alguma coisa em alguém, sentir, vamos dizer, no espírito, sentir no ambiente, ou o que a gente está pensando. Então, esses três aqui é por nível de interação, nível de como a gente está nesse dia. Estou triste. Em quem que eu vou me ligar? Em que situações tristes nesse dia eu estou triste? Estou alegre, estou feliz da vida. Em que eu vou me ligar? Vou me ligar a coisas alegres. Kardec, na Revista Espírita de 1858, menciona num texto que 3/4 dos pensamentos que nos chegam são sugeridos pelos espíritos. E no livro dos espíritos, a gente tem essa pergunta aqui: os espíritos influem em nossos pensamentos e atos? A resposta é muito mais do que a gente imagina. Ele chega até nos dirigir. Então, 75% dos nossos pensamentos é muita coisa que a gente recebe do outro lado e está ligado na intuição, inspiração e percepção. Aqui eu trouxe um áudio do livro Sexo e Destino, que ele fala um pouco de vampirismo, obsessão e vícios, que ele explica essa conexão entre ser inspirado a fazer um vício e essa influência que dos pensamentos e atos, o que acontece. Certo pelas ruas do Rio, até o bairro do Flamengo, onde entramos num espaçoso apartamento. Ali, conheceríamos de perto os familiares de Marina. Já era noite. Logo ao entrar, ainda no estreito corredor de acesso, surpreendemos dois homens desencarnados a discutir
em linguagem extremamente vulgar, um tema escabroso, o vampirismo. Importante assinalar que nós podíamos vê-los e ouvi-los normalmente, o que os dois, situados em faixa vibratória diferenciada, não podiam fazer em relação a nós. Palavrões, argumentação debochada, promessas de arruaça, um pouco de tudo havia no diálogo dos malandros, perigosos porque invisíveis aos moradores encarnados. Pensei nos riscos a que se expunham os que viviam no apartamento. Companhias indesejáveis, ameaça insuspeitada num imenso ninho de cimento armado e sem nenhuma defesa espiritual. Iniciamos a incursão pela sala. Ali, um cavalheiro de traços finos, escarrapachado numa vistosa poltrona, não deixava dúvidas de que era o dono da casa. Nas mãos dele, um jornal vespertino, lido com muita atenção. Apesar de modesta, a decoração revelava bom gosto, claramente feminino. Mobiliário antigo suavizado por adornos modernos. Flores, quadros e objetos variados compondo o ambiente. Mas, destoante e agressiva, uma garrafa de uísque repousava na pequena e elegante mesa, deitando emanações alcoólicas que se casavam ao hálito do homem esparramado na poltrona. Esse é o nosso irmão Cláudio Nogueira, pai de Marina e chefe desta família. Uns 45 anos, talvez, bem conservado, rosto cuidadosamente tratado, ainda sem as inconvenientes rugas, cabelos penteados com distinção, unhas polidas, pijama de seda impecável. Um bravo lutador contra os desbarates do tempo. Entre os dedos, o cigarro fumegante era assistido por um cinzeiro repleto, testemunha expressiva, mas silenciosa de que ali se abusava da nicotina. Os olhos escuros moviam-se com rapidez pelo jornal. Nos lábios finos, um sorriso irônico. A inspeção prosseguia quando, de repente, a sala foi invadida pelos dois malandros desencarnados que tínhamos visto logo na entrada. Abordaram Cláudio Nogueira sem a menor cerimônia. Quero beber, rapaz. Vamos beber. Beber. Um tipo insolente que feria os nossos ouvidos com sua gritaria agressiva. Cláudio não podia ouvi-lo materialmente. Continuava atento ao jornal. Mentalmente, porém, a sintonia estava sendo completada. O assessor inconveniente não desistia e repetia o pedido, que era uma ordem. O resultado logo se produziu, como num processo de hipnose, em que o hipnotizador insufla no outro o próprio desejo. Vimos Cláudio deixar o jornal. Atitude inexplicável face ao interesse que ele demonstrava pelo artigo. Beber. Vamos. Está esperando o quê? O elegante cavalheiro, até um pouco surpreso consigo mesmo pela repentina sede de uísque, ainda hesitou por alguns segundos. Mas a ideia ganhava forma. O cheiro acre da bebida vagueava no ar, impregnando e aguçando a mucosa pituitária do homem. Secura indefinível ocupava-lhe a laringe, apoquentava-se. Num golpe decisivo a fim de garantir a submissão da vítima, o malandro espiritual coçava brandamente a garganta de Cláudio, que nessa altura ansiava por tranquilizar-se nos goles de uísque. Completada a fase de adesão total, começou o processo de associação recíproca, durante o qual o desencarnado, através de sucessivas carícias e abraços, numa escala de atuação cada vez mais ousada e envolvente, subjuga por completo o encarnado à sua vontade, numa exótica condição de enxertia fluídica, um encaixe perfeito como um sapato que se ajusta ao pé. Cláudio e o desencarnado fundiram-se como se morassem num só corpo. Altura idêntica, volume igual, sincronia de movimentos, identificação positiva. Estabelecido o domínio mental, ergueram-se os dois ao mesmo tempo, incorporados um ao outro em busca da garrafa. Tão completa era a integração que eu não sabia dizer a quem atribuir o impulso inicial do gesto, se ao encarnado que aceitava a instigação ou ao desencarnado instigador. A talagada rolou pela garganta de Cláudio, que numa estranha dualidade servia a dois donos. Coroando o ato, ambos estalaram a língua de prazer simultaneamente. Satisfeito,
o primeiro malandro se desvinculou do corpo de Cláudio e pensou em voltar à leitura. Tentativa frustrada. O segundo vampiro, também sedento, investiu sobre ele. Eu também quero. É minha vez. É minha vez. Absolutamente passivo, sentindo forte impressão de insaciedade, Cláudio ansiava por um segundo trago. Formou-se nova parelha. Repetiu-se o fenômeno da posse. Conjugação total. Encarnado e desencarnado em justa posição. Duas peças conscientes, unificadas por um sistema de compensação mútua. Novo ataque à garrafa. Mais um robusto gole. A propósito, anotei uma curiosidade. Foram 2 goles para 3 bebedores. Busquei avaliar o processo com imparcialidade. Aí, a inspiração. Tava lá o cara de boa, sossegado, de repente, ele chama de balando, né? 2 espíritos viciados, não quero beber. A primeira vez que eu escutei esse áudio aqui foi no canal do Saulo Calderon, que ele fala de desdobramento astral. Ele colocou esse trecho para explicar como funciona essa questão do vampirismo, né, e vícios. Na segunda vez que ele colocou esse vídeo, é legal ver o relato do pessoal falando que parou de beber porque descobriu como que funciona. Você não bebe sozinho, né? Você sempre está bebendo junto. Mas por quê? Uma inspiração que a pessoa recebeu, aceitou essa inspiração e vamos lá, né? Então, inspiração, intuição e percepção, ela tem em relação com a nossa sintonia vibratória. Então, a gente tem 3 pessoas. Essas 2 pessoas estão na mesma situação, estão lá felizes, contentes. Então, a ligação é uma ligação direta. Já esse terceiro aqui não está tão na mesma energia vibracional com esse, então não faz essa conexão. Então, quando a gente fala lá do vigiar e orar, qual que é o nosso pensamento que a gente está repetidamente pensando, né? Então a gente está ali, eu quero beber, você fala, não, estou feliz, hoje vou trabalhar, vou fazer tudo o bem que eu posso, porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente recebe do outro lado, né? Então a inspiração é a captação de ideias, de pensamentos ou sentimentos vindo de um espírito. Que a gente pode ter um pensamento legal. Sei lá, preciso resolver um problema, não sei como resolver, surge um pensamento, né? Um eureka. Surgiu a luz, mas eu posso resolver assim. Então você foi inspirado para isso. No caso do vinho, lá o cara estava de boa, não, precisa de bebida, ele recebeu a inspiração. Então é realmente sintonia da comunicação, né? A inspiração, então a pessoa pode falar algo inspirador, escrever com clareza súbita, tomar uma decisão sábia, criar uma arte ou música tocante, sentir-se motivada a agir com empatia ou coragem. Então ela capta a ideia como se fosse da pessoa, eu tive uma ideia. Nem foi você, foi teu mentor, foi um espírito, foi alguém lá do outro lado que soprou essa ideia e você recebeu esse momento. O médium, ele mantém o controle de si, ele não entra em transe nem muda a voz, né? Então, é uma inspiração que a gente recebe. Os espíritos inferiores também podem inspirar pensamentos negativos, impulsivos ou vaidosos. Por isso, então, é essencial manter bons pensamentos, conduta ética e vigilância moral. Aqui eu trouxe um vídeo da música Tocando de Frente, do Alvin Sater, que ele explica que a música não veio, não foi ele que escreveu, ele recebeu essa mensagem como um exemplo de o que é uma inspiração. Tudo que você canta é bonito, parece que você escolhe muito bem, combina com você. E como é que você participou dessa música? Ou no que você se inspirou? Essa música, na verdade, eu acho que foi um grande presente que tanto eu como o Renato Teixeira recebemos. Eu fui jantar na casa do Renato Teixeira, sem nenhum instrumento, sem nada. Tinha um violão do filho dele olhando para a gente, ali, acho que até faltando uma corda. Menino, ele era uma criança aí no Chico. Aqui, peguei o violão, comecei a dedilhar e veio uma melodia muito rápida. O Renato, daquela forma que eu te falei, meio que estapeou o olho, saiu escrevendo uma coisa muito rápida. Naquele intervalo que a esposa dele falou, vem jantar, tá na mesa, tá na mesa. Já fomos, fizemos aquela música e fomos jantar.
Olha, eu fiz uma música com o Renato Teixeira e as Pressas e tal. Aí o povo lá de casa me falou, então toca a música. Aí toquei a música, lembro que falaram assim, olha, uma das melhores músicas que você fez ultimamente. Mas ela veio tão rápido, tão sem pensar, e às vezes as coisas que vêm muito fácil na vida da gente não dá muito valor. Assim. Então eu não percebi assim, a mensagem da música. E todo mundo que eu mostrava essa música era muito lindo, né? E de repente toca o telefone na minha casa, me deu uma grande cantora brasileira que eu não conhecia, só conhecia pelo trabalho dela, chamada Maria Bethânia. Parece que eu tenho alguma luz que protege essa menina também. Ela falou, Almir, você não tem nenhuma música para eu gravar? Olha, Bethânia, puxa, eu fico até assim, mas não tenho, eu não dou conta do meu gasto assim, das músicas que eu faço. Eu até acabei de fazer uma música, mas o Renato Teixeira vai gravar essa música. Falou, então, canta no telefone para mim essa música. Aí cantei no telefone e ela falou assim, essa música é minha. Então, são um monte de coincidências, assim, que eu acho que essa música veio como um presente para a gente poder cantar essa mensagem tão bonita, tão otimista. Né? Acho que não tem talento para fazer uma música em 1 minuto, 2 minutos, assim, letra e música, pronto. Acho que essa aí foi psicografada mesmo. Não foi psicografada, mas foi uma inspiração que ele recebeu no momento ali, saiu um tocou, o outro escreveu. O Renato Teixeira, ele falou que ele viu uma mensagem na cozinha dele que falava alguma coisa, tipo, ando devagar. Daí foi que ele terminou de escrever a música. Então, isso é uma inspiração. É uma ideia que a gente recebe que vai nos ajudar e a gente não sabe nem de onde vem. Até a gente assume, não, é nosso, mas não é. É algum espírito que passou essa comunicação. A intuição, ela vem da própria consciência espiritual. Ela é uma voz, a alma possui registros adquiridos de vidas anteriores e momentos oportunos. Essa lembrança, os saberes, ele emerge como um pressentimento ou certezas interiores. Diferente da inspiração, a intuição é aquela vozinha que fala, ó, não siga por esse caminho que esse caminho, esse sabe, vai dar ruim. Ó, não faça isso porque isso aí não vai dar boa. Ou faça isso, ou fale com tal pessoa porque é o caminho certo. Então, a gente sabe, a gente tem esse conhecimento de qual caminho, de qual decisão, qual escolha fazer. É através da intuição, que é nós com a gente, nós mesmos. Ela é consciente, natural, não há transe nem alteração do comportamento e a pessoa sente que simplesmente sabe sem explicar. Coloquei uma figurinha aqui embaixo, para quem já viu o Homem-Aranha, ele tem o sensor-aranha, alguma coisa assim, que ele sente a coisa, alguém vai bater nele, ele sente aquela coisa e desvia do golpe, alguma coisa. Então, a intuição é isso aqui, é esses raiozinhos saindo, tá alguma coisa errada, você já aciona esse sensor-aranha, não, deixa eu ver o que está errado. Essa é a diferença da intuição. Kardec explica que todos somos médios em algum grau, e a intuição é uma das formas mais comuns da mediunidade. Eu coloquei alguns casos, assim, pode ser meio estranho, meio louco, mas casos históricos, tem aquelas pessoas que evitam de morrer num voo fatal. Esse aqui eu coloquei numa Índia 171, e que teve pessoas que sentiram um pressentimento, sentiram que a coisa não estava legal. Teve uma história enorme, isso aqui é um site inglês que estava falando. Teve um que a mãe da pessoa chamou, meu filho, mas você vai mesmo? Eu não estou me sentindo legal, não está legal essa história desse voo. Daí ele falou, não vou. Ele ligou lá para a companhia aérea, adiou o voo, e no voo que era para ele ter ido, todo mundo morreu. Então, essas coisas de intuição a gente sente quando a coisa realmente vai acontecer. Então, por isso que algumas pessoas escapam de algumas situações, né? Esse caso aqui é legal do Titanic. A Esther Act, ela foi no Titanic e acho que as 3 noites que ela passou antes do Titanic afundar, ela sabia que alguma coisa ia acontecer. E pelo esse pressentimento que ela tinha, ela conseguiu salvar a filha dos botes salva-vidas. Chegou um momento, não, algo vai acontecer, se preparou, subiu já, foi na hora do impacto. O marido dela acabou falecendo no navio. Caso do Mamonas Assassinas, esse eu trouxe um vídeo até, em que algumas horas antes, né, deles baterem com um avião, o Júlio César, ele falou esse áudio aqui.
mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de estudo. Então a gente tem a intuição de que essas coisas vão acontecer, mas pode ser premonição. Eu até coloquei aqui a definição de premonição, né? Ela pode ser um caso de mediunidade, mas nem é sempre o caso, porque ela pode ser mediúnica, então ela é revelada, é uma revelação feita pelos espíritos, ou anímica, que é o nosso caso da intuição, né? Fruto da alma da própria pessoa. Então, no caso deles aqui, será que eles já não tinham conhecimento que realmente tinha caído do avião e já tinham essa intuição? A princípio, pelo que eu já li, eles já sabiam dessa história, porque desde o primeiro CD deles, eles colocam, tipo, obrigado por Santos Dumont ter inventado o avião. Então, eles sempre foram ligados para o avião. Provavelmente já vieram nessa vida com uma história que ia acontecer alguma coisa com o avião. Por isso a intuição. Sonhou com o que realmente ia acontecer. E a intuição, assim, a gente tem que ver, não é só coisas ruins. Aqui eu coloquei os casos, que nem o avião, a mãe pressentiu que tinha uma coisa ruim e o filho não foi. Então, coisas boas acontecem na intuição. A gente só tem que estar ligado realmente nessas informações, né? A percepção, ela capta informações do plano espiritual, por meio de impressões. Então, aqui você vai ter sensações físicas, intuições rápidas, percepção de presenças. O teu corpo vai sentir essa situação. O espírito chegou, você se arrepia. Então, essa é a percepção. Aqui eu coloquei, já até explicado isso aqui, ó, o famoso santo não bate, né? Ah, por que você não bate no Cleiton? Né? A pessoa, sei lá, o santo não bateu, né? Tem os 2 santos lá da pessoa. E aí, bate aqui? Não. Mas porque é a percepção. É aquela coisa que você entra num lugar e você nota, não gostei desse lugar. Então por que você não gostou desse lugar? É a percepção. Então, por isso que eu falo, acho que todo mundo já deve ter entrado num lugar e não sentindo bem. Então, você é médico, porque você teve uma mediunidade ativa nesse momento. A vidência. A vidência é a facilidade que a capacidade de ver o espírito. Então, seja com o olho físico ou com o olho da mente. Então, estou lá, estou vendo o espírito apareceu ali. Estou vendo? O espírito da mente a gente vê meio que no cérebro, numa percepção, fecha o olho e você sabe que tem um espírito lá. Porque é uma visão direto na nossa eclipse, direto no nosso terceiro olho. Por isso que é uma visão subjetiva. A gente sabe que está lá, mas fisicamente a gente não está vendo. A visão espiritual momentânea constante, então o médium vê espíritos desencarnados, cenas do plano espiritual, energias, vibrações e até fatos simbólicos. Pode acontecer em estado de vigília durante o sono ou em momentos específicos, como as orações, passes ou desdobramentos. O objetivo é o médium ver com os olhos físicos, então não tem grandes coisas, quem está presente na mente, e a subjetiva que vê com a mente. Nem toda a visão é clara, então o espírito pode aparecer com aparência real, simbólica, interiorizada ou deformada, dependendo do seu estado moral. Acho que foi o Guilherme falou, né? Não gostaria de ver por causa disso, né? Ele vinha aparecendo um espírito deformado e está todo aquela coisa bizarra de se ver, né? Você vê as duas coisas, bom. O médium vê conforme sintonia, preparo e equilíbrio emocional. Igual o Chico, e a mãe dele, sim. O Divaldo tem a cena no filme que ele voltando no dia de carnaval e ele nem sabia quem que era, fulião, físico, morto. A audiência, então, o médium e as vozes, sons ou palavra vindo do espírito de forma clara, direta e consciente. É como se alguém falasse ao seu lado, mesmo que não haja ninguém presente fisicamente. Diferente lá da voz direta, porque a voz direta ela toma o ambiente. Aqui não, o espírito fala para a pessoa se comunica com essa informação. Ela pode ser subjetiva, então ela ouve dentro da mente, sem som real, como se fosse o pensamento falando, ou objetiva, ouve com um ouvido físico, como uma voz vinda de fora. O médium só escuta como receptor,
Em outros casos, pode haver o diálogo entre espírito e médium com perguntas e respostas. Espíritos benéficos se comunicam de forma serena, clara e útil, e os perturbadores podem tentar confundir, iludir ou amedrontar. Por isso, discernimento moral e preparo espiritual, e também o que a gente está vibrando, né? A psicometria, ela é uma mediunidade em que a pessoa pega um objeto e ela sente o que aquele objeto passou. Ela vê uma cena, vê a sensação, tudo que é usado, tocado, vivenciado por alguém, ele fica impregnado nas suas energias, fluido vital, emoções e pensamentos. Um anel, uma roupa, um livro, até uma carta pode conter os registros vibratórios. Então, o que o médium acessa? Ele acessa esse registro vibratório aqui. E ele consegue entender o que aquele objeto passou na vida da pessoa. Ela pode estar ligada até outras mediunidades, mas ele vai ver o quê? Ver imagens mentais, sentir emoções fortes, ouvir sons ou palavras e ter sensações físicas. É normalmente combinada com outras faculdades, como a vidência ou a audiência. Até acho mesmo que para ter a visão do que aconteceu com o objeto, você não consegue, você tem que ter outras habilidades também para poder associar. Desdobramento. Essa aqui também todo mundo tem. Não adianta me falar que eu não tenho, porque essa tem. É o momento em que o corpo se afasta do nosso perispírito, aqui, o nosso espírito, ele se desloca do corpo, principalmente durante o sono, né? E ele vai ser ligado pelo nosso cordão fluídico. Então, essa energia aqui, que está ligando o corpo ao espírito, é o que a gente chama de cordão de prata. Essa cena aparece no filme do Nosso Lar 2, onde eles têm na verdade, eles colocaram um LED, né? Mas para representar esse cordão de prata, onde ele liga até o corpo. Onde ocorre? Durante o sono profundo, estado meditativo, transe mediúnico ou espontaneamente em repouso inconsciente. O que acontece? Toda vez que a gente vai dormir, a gente desdobra. Nesse desdobramento é que a gente fala sobre as viagens astrais. Eu tive um sonho oco que parecia muito real. Provavelmente esse sonho oco que parecia muito real era ter o espírito saindo e fazer alguma coisa por aí. Só que a maioria das pessoas, elas, quando vão dormir, ela desdobra e fica só um pouquinho acima do corpo. Elas não chegam a sair para fazer alguma coisa. Por isso que daí fala, eu durmo e já era, mas seu espírito está lá. Tem casos em que a pessoa tem tanto medo de sair do corpo que ela vai para baixo da cama. Então ela vira assim e fica embaixo da cama escondida. O que o espírito pode fazer quando sai do corpo, né? Visitar lugares espirituais, encontrar outros espíritos, participar de aprendizados, observar o próprio corpo adormecido, que é o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Esse exemplo aqui, esse é o exemplo do livro do Wagner Borges, Viagens Astrais, se não me engano no livro, em que a pessoa aqui é cadeirante, mas quando ela dorme, não tem um empecilho físico que não faça ela livre, pode fazer o que quiser. Então, no desdobramento, realmente a gente pode sair e fazer o que quiser. Mas sempre lembrar, toda vez que for dormir, pedir para ser útil do outro lado. Porque daí a gente sai desse medo de ficar grudado ali no corpo e realmente vai aprender, vai ajudar outros espíritos, vai encontrar outras situações. Então, vamos ser útil também lá do outro lado. Antes de dormir, faz oração, pede o mentor, se for possível. Me ajuda a fazer o desdobramento, não vai ser consciente, porque precisa muito estudo para ser consciente, mas pelo menos a consciência que não fez a gente falar, não, estamos tentando ser útil do outro lado também. Fui brigar. Tem esse mesmo centro que eu falei do médium Pedro, ele explica dos pesadelos. Que normalmente a gente acorda do pesadelo e acorda eufórico, não lembro nem do que a gente teve no pesadelo, mas acordou. Então o que acontece? Você desdobrou e você foi arrumar briga com alguém. Só que você chegou lá na pessoa, a pessoa estava mais forte. Ou estava com uma cambada de gente, ou eles que vieram te bater. Daí o que você faz? Você volta correndo. Ou qual que é o lugar mais seguro que você tem? O corpo. Então você volta correndo e por isso você acorda nesse desespero. Você sabe que você estava passando um perrengue do outro lado e por isso você acorda na loucura. Tem também aquele efeito que a gente está dormindo, de repente a gente cai da cama, realmente cai da cama. Isso é o desdobramento, porque é o nosso
É a comunicação entre o cérebro e entender que nosso espírito voltou. Por isso que ele dá aquele espasmo muito louco. O desdobramento ele pode ser natural, que é o que acontece no sono, né? Induzido pela meditação, espontâneo, ocorre impedidamente, mesmo acordado em estado de repouso, assistido com guias espirituais, conduz ao médium, visitas e tarefas no hospital. É isso aqui que eu falei para a gente fazer. Quando eu for dormir, pensar, pedir para os nossos guias, me levam para a gente aprender e ver uma palestra de repente, ser útil realmente do outro lado. Aqui eu trouxe 3 pessoas aí que o assunto é muito bom. Então aqui a gente tem o Valdo Vieira, né, amigo do Chico Xavier. Se desentenderam, mas aí o Valdo criou a conscienciologia. Ele tem todo esse estudo de projeções lúcidas, ele tem uns livros muito bons que falam. Ele tem uma linguagem um pouco complicada, porque ele pegou todo o conceito do espírito e colocou as suas próprias palavras. Neologismo, né? Oi? Cheio de neologismos. É a mesma coisa que a gente vê no espiritismo, mas ele tentou... É que ele tentou mais científico, né? sim. Uma coisa mais Mas tem vídeos no YouTube dele explicando essas situações, é bem legal. Aqui a gente tem o Wagner Borges, que ele criou o IPPB. Ele, desde adolescente, ele é consciente a sair do corpo dele. Ele explica muito bem como acontece esse processo. E aqui o Saulo Calderon, que eu até comentei no vídeo lá do Quero Beber. Ele é o criador do Viagem Astral e do Real. Esse aqui ele tem um canal no YouTube que todo dia ele explica alguma coisa. Então você sempre puxa algumas informações sobre a questão de desdobramento, como fazer essa viagem astral, o que fazer, o que não fazer. Ele desmistifica, na verdade, porque o Wagner Borges fala muito disso. Acredita-se que quando a gente sai do corpo, algum outro espírito vai entrar no nosso corpo. Mas não é possível um espírito entrar no nosso corpo, por causa do nosso cordão prata, que seria a nossa ligação ainda com o corpo físico. E se a gente está sem um cordão de prata, então a gente está morto.